Então, sinais da salvação. Quando falamos em sinais, logicamente, vem à nossa mente as letras. E foram os sumérios os responsáveis pelas primeiras escritas, com letras cuneiformes, né, ali desenhadas no argila, nas terras, nas paredes da caverna, que são verdadeiros sinais que hoje trazem os seus benefícios para toda a humanidade. Então, a partir de hoje veio a evolução da ciência, matemática, aritmética, a geografia, o português no nosso caso, todas as ciências, a medicina, todas as questões jurídicas, todas as ciências. Então, a partir dessa organização, criação das letras, que na verdade são sinais que nos ajudam a guardar, que vá, né, estudos, pesquisas, declarações de amor, ajuda a aprender e a orientar, e ensina toda a sabedoria à humanidade, que vão ficar passado, presente, onde estamos registrando, e no futuro para as outras gerações ver os nossos fatos. Aí é quando diz a minha nora, a Brenda, né, faz a história, começa a revelar as coisas do passado. Então, isso é uma forma universal de comunicação para a humanidade. Muitas vezes nós chegamos na França, na Inglaterra, e não sabemos até falar aquela linguagem, mas por uma letra, uns sinais, uns símbolos, a gente vai compreender onde devemos proceder. Isso é bom, esses sinais, essas letras, esses prodígios da comunicação, é muito bom. Mas o que eu quero fazer a narrativa nesse momento é a comunicação, os sinais de Deus para com o homem, e quando o homem entende esses sinais do homem para com Deus, é a comunicação que vem na mente, no coração e na natureza. Tem pessoas aí que acham que Deus não fala com o homem, mas a nossa Bíblia diz: Deus fala com o homem e o homem permanece vivo. Então essa conversa, essa falácia não é da maneira que nós entendemos, corpo a corpo, boca a boca, olho a olho, não. Deus fala da maneira dele, Deus coloca sinal da maneira dele, que até os bichos brutos, o animal irracional, compreende os sinais e as palavras de Deus, as citações de Deus, e o louva. Diz a palavra de Deus. Mas vamos ver Deus falando conosco, Deus colocando sinais. Livro de Salmos, capítulo 19, versículos 1, 2 e 3. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Então observe, Deus se comunicando através da natureza, Ele mostrando que na natureza há uma comunicação, os céus declarando as glórias através das estrelas, dos planetas, através do próprio sol. O firmamento, diz aqui a palavra de Deus, que anuncia, dá sinal das obras da sua mão. Um dia procede, outro dia declara, outro dia, uma noite revela sabedoria a outra noite. E o mais importante, não precisa da voz humana, não precisa dessa linguagem que nós usamos, né? Dos fonemas, de palavras para comunicar, e faz em silêncio, porque Deus em si mostra sinais, se revela no âmbito sentimental, no âmbito emocional, que é uma prova. Vou dar João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós estamos vendo agora o sinal de Deus, o amor de Deus manifesto, incondicional, sem estar preocupado com o tamanho do pecado, sem estar preocupado com o tamanho da condenação, independente dessas coisas, dessas limitações humanas. Deus nos amou incondicionalmente, Deus Jesus Cristo. Mas tem uma particularidade, diz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O interessante em uma terapia essa semana, que eu gosto muito de trazer algumas coisas que nós falamos sem revelar as intimidades, né, do nosso dia a dia. Terapia para casais. E ali eu fazia um comentário que desde pequeno nós cobrimos o nosso corpo de vergonha. O que é o nosso corpo de vergonha? Nós cobrimos as partes mais íntimas. É certo que não vamos revelar para ninguém, a não ser dentro da conjugalidade. Mas quando fala nessas partes, muitas vezes a gente tem até vergonha de mostrar aos médicos. Porque nós fomos educados, nós fomos condenados a esse tipo de coisa. Isso aí é feio, isso aí é horroroso, isso aí não é bonito. Então, desde pequeno nós vimos cobrindo o nosso corpo. E, na maioria dos casos, eu vejo muito no dia a dia dos casais, não queremos conhecê-lo. Não existe nada demais de conhecer o seu próprio corpo, função, como é e tal, especialmente essas partes que você julga feia, julga vergonhosa. Não, feia é pecado. E dentro dessa narrativa, eu vou tirar agora essa expressão ligada à sexualidade, que desde pequeno cobrimos o nosso corpo de vergonha e não queremos conhecê-lo. E quero dizer o seguinte, vou fazer uma transição do material, do biológico para o espiritual. Desde pequenos aprendemos tudo sobre a religião, sobre o pecado, sobre a condenação. Aprendemos tudo o que é feio, tudo o que é desonroso, tudo o que é mal. Porém, negligenciamos o amor de Deus, o conhecimento da sua obra, a interpretação dos sinais de Deus. Então, assim como na biologia, nós cobrimos o nosso corpo da vergonha, no âmbito espiritual, no âmbito teológico, nós cobrimos a nossa alma também de vergonha, de mensagens, de oratórias, que isso é pecado, que isso é condenação, que a religião é a resposta. E quando nós começamos a visualizar, ler, interpretar essas religiões, 99,9% das religiões do mundo, especialmente aquelas que dizem ser cristãs e não são, a todo momento ela vai lhe apresentar um pecado, a todo momento ela vai lhe apresentar uma condenação. E o mais difícil, o mais desonroso, o mais vergonhoso, hediondo dessa mensagem é que tira o foco, tira os sinais de Cristo e começa a apresentar fórmulas, mediadores, medianeiras intercedendo por vocês. Então nós somos inclinados à vergonha, à ignomia, ao opróbrio, à imoralidade, à desmoralização. Nós somos inclinados a cumprir esses sigmas humanos. E deixamos de conhecer, deixamos de aproveitar, deixamos de ter comunhão com o nosso Deus, porque a mensagem é pecado, é feio, é desonroso, é imoral, é ilegal, como diz Roberto Carlos, ou engorda. E Roberto Carlos, né? Será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? É bem propício do mundo. E quando o homem entra nesse patamar, nessa dimensão de perder a leitura dos sinais de Deus,
de começar a se basear porque alguém disse, porque o meu pai ensinou, porque eu morro na religião do meu pai, porque foi assim desde o começo, e não se preocupa a interpretar, a ver, a seguir os sinais de Deus. Sabe o que vai acontecer? Vem a prática delituosa da idolatria. Vem a prática exacerbada do pecado. Vem a inclinação de abandonar os costumes, os ditames de Deus para seguir as tradições humanas. Eu vou abrir o leque agora da pregação. Eu vou chegar lá onde você quer que eu chegue. Você talvez diga, pregador, e o que é que você quer dizer com isso? O que é que você quer mostrar? Que eu não estou entendendo os sinais de Deus. Meu amado, mais uma vez, cheio de amor, de zelo pela sua alma, de inspiração no Espírito Santo de Deus, eu vou lançar um desafio a você. Vou lançar uma proposta a você, esperando a resposta. Eu duvido, lanço o desafio, que qualquer religião que tem seus fundamentos propiciatórios, que intercede, que pede, tem a sua fundamentação baseada ou estruturada nas imagens de esculturas. Eu duvido, Deodoro, que elas tenham emitido algum sinal em algum momento, que elas tenham conversado com você, que elas tenham lhe orientado, que elas tenham intercedido. Mas os que seguem a Deus, os que são do Senhor, diz a Bíblia, nós temos um Espírito Santo, esse mesmo Espírito que falei aqui a princípio, que intercede, que pede em momentos que nós não temos força, que nós não temos vigor de orar. Esse mesmo Espírito que quando nós pecamos, ele vai lá dentro da nossa alma e diz, está errado, você tem que voltar, isso não é bom, você vai se destruir, digo melhor. Esse mesmo Espírito que durante a noite entra no seu sono e conversa com você e revela as coisas de Deus e você não está entendendo esses sinais. Você prefere aqueles sonhos de imoralidade, a poluição noturna, né, como diz os sexólogos, aqueles sonhos imorais. E o Espírito Santo conversa com você. Mas você abandona esse primeiro amor, você abandona esses sinais de Deus. E começa a falar, e se dobra, e chora, e abre o seu peito, o seu coração e a sua alma, diante de algo que a Bíblia condena. Se uma imagem emitisse sinais, a Bíblia seria mentirosa. Vou repetir, se uma escultura emitir sinais, conversar com você, a Bíblia é mentirosa, a Bíblia não faz sentido. Porém a Bíblia que nós evangélicos seguimos, é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Essa mesma Bíblia que no Salmo 115, não vou ler Isaías 49 e não vou criticar, não vou ler nenhuma parte, só o Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Som algum sai de sua garganta. Os seus ouvidos não escutam. As suas mãos não apalpam. Aí lá no final o versículo diz, torne-se a ele, torne-se semelhante a ele, os que fazem, todos aqueles que confiam nele. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que você, diante de Deus, é igual a imagem de pedra, uma imagem de madeira, uma imagem de ouro, de pedras preciosas, e não vale nada, porque Deus é Deus. Sabe o que é a imagem de ouro? Uma imagem de diamantes, de ametista. Ah, eu sou imagem de ametista. É suas obras boas que você faz de bom.
Eita, é político. Mas não serve de nada. Deus não precisa disso. Torne semelhantes a ele. Não é só de pedra, não. Os que fazem o que neles confiam. Então, meus amados, vamos parar um pouco. Vamos sair dessa crise existencial, dessa dúvida espiritual, dessa mesmice religiosa, de nunca ver sinais de Deus, de nunca ver uma linguagem de Deus, de nunca sentir a alegria no Espírito Santo, de nunca sentir paz espiritual. Vou dar um exemplo bem interessante. O quanto a humanidade, o quanto você está perdido, perdida. Imagina aí se os departamentos de trânsitos mudassem as placas. No lugar de parar, ele mandasse seguir. No cruzamento, ele botasse outro sinal. Em um trecho que era para andar com 50 km, ele mandasse andar com 100. Ia acidentar muitas pessoas, ia morrer muita gente. Ia produzir um caos à nação. Gente acidentadas, morta, prejuízo material nos veículos. Por quê? Porque alguém colocou um sinal errado. O que eu quero dizer é que onde você está, os sinais estão errados. Não conduz com a realidade. A placa que diz que está indo para o céu está lhe levando para o inferno. Trocar as placas, viu? Uma pessoa que não sabe ir para Recife, usa o GPS, ou vai pelos mapas, ou vai lendo. Imagine que se Recife botasse Rio de Janeiro, o GPS mudasse, as placas mudassem, a pessoa ia chegar em Recife, mas era o Rio de Janeiro de mentira. No Rio, mas era Recife, vice-versa. O que você está seguindo, o deusinho que você está seguindo, colocou placas erradas para você errar o caminho. Quando a palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, meus amados, vamos ter cuidado, vamos velar pela nossa vida espiritual. Vamos observar a eternidade que o Senhor preparou desde o princípio da criação. E agora vem à minha mente, vou dar mais um exemplo. Vai chegando assim, nós preparamos os versículos, tem que ter os versículos, mas o Espírito Santo vai lembrando. Imagina aí, se o ônibus que vai para Campina Grande ou o transporte alternativo tivesse uma placa que vai para João Pessoa. Se em Campina Grande tivesse a placa que é de Massaranduba, as pessoas iam se perder no caminho. Pensavam que estava indo para Campina, mas estava em Massaranduba. Pensava que estava indo para João Pessoa, mas estava indo para outro canto. Agora eu vou usar os carros como exemplo. O que eu quero dizer novamente é que o itinerário é o caminho que você vai percorrer para chegar ao seu destino. Não está no Evangelho de João 3,16 não, viu? Está lá naquele que diz: o diabo, 8,32, é o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade, porque não há verdade dele, porque desde o princípio ele foi homicida. Você não está no caminho, na verdade, não. Está lá no diabo, pensando que vai para o céu, mas não vai. É tanto que você está vendo uma estrada diferente. Você está vendo algo diferente, placas diferentes, sinais diferentes do seu caminho que conduz ao céu. Porque a presença do Espírito Santo, a presença de Deus é gozo, paz do Espírito Santo. Não precisa de droga, não precisa de cachaça, não precisa terceirizar os membros, como falei a semana passada, para ter essa alegria. Os sinais dos que são de Deus, podemos ver aqui no livro do profeta Isaías, do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio,
entre o que serve e o que não serve a Deus. Vai ter uma diferença aí. Quando existem festas profanas para o mundo, não é problema não estou condenando não, de forma alguma, longe de mim esse espírito. As pessoas vão para a festa, você não vai ver um crente lá, porque a festa é deles, não tem problema. Tem problema, isso não é condenação não, viu? Entenda bem, não estou criticando não, estou falando de quem é crente. Crente não vai lá não, porque a festa do crente é na igreja, a festa do crente é no culto, a festa do crente é no louvor, na adoração. Você não vai ver, se tiver alguém lá, está errado. Os crentes, estou falando para evangélico, porque a Bíblia diz, tem uma diferença do justo para o ímpio, do que serve a Deus para o que não serve. O que é isso? É um sinal. É um indício, é um vaticínio, é um cumprimento de uma profecia de Deus. Você vai ver a diferença do que serve a Deus para o que não serve. Quando um crente se envolve com coisas hediondas, ele está fora desse sinal. Você não está vendo os sinais de Deus. E vou terminar agora, porque rádio a gente prega 20 minutos, 22, é muito tempo, só não é cansativo, né? É diferente do televisor que você está vendo. Então vamos, o último versículo, Isaías capítulo 7, o versículo 17. Ao Senhor, ao seu Deus, pede ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso. Seja dos maiores, das profundezas, ou seja, das suas alturas elevadas. O que é que Isaías disse? Pede a Deus um sinal. Vou interpretar. Pede a Senhor Deus um sinal. Que seja do maior, que seja da profundeza, que seja da altura. Seja qual for, pede um sinal a Deus. Então o que a palavra do Senhor está dizendo hoje, não sou eu não é Robson que está dizendo, Isaías 7,17, pede ao Senhor teu Deus um sinal dos maiores, que seja da altura, que seja da profundidade, não importa. Então pede a Deus um sinal, faz esse negócio com Deus. Deus, aonde eu estou servindo, realmente eu vou para o céu ou não? Eu estou sendo fiel ou não? Já que o assunto é um sinal, peça um sinal a Deus, e Ele não deixa, diz a palavra do Senhor, aqueles que se aproximam dele, voltar de mãos vazias. Ele vai lhe revelar coisas grandes e tremendas que não conhece ainda. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.